Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, Mário Xavier aqui com vocês. Bem-vindos ao canal e vamos falar hoje sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que chegou aí aos cinemas na última semana e com ele tem-se o início, curioso, né? Tem-se o início do fim do MCU, como ele é agora, né? Porque lá em 2008, quando teve o primeiro Homem de Ferro, tivemos todo aquele sucesso lá com Robert Downey Jr., e aí logo em seguida veio o Hulk do Edward Norton, que não seguiu no MCU, mas foi aproveitado é, a história daquele filme para que se continuasse aí esse universo compartilhado da Marvel. E, cara, veio o Quarteto Fantástico agora para dar esse pontapé inicial desse reboot que a própria Marvel já informou para todo mundo que vai ocorrer assim que acontecer o Vingadores Guerras Secretas em 2027. Curioso, né? Eu tenho até uma teoria, não sei se vai acabar acontecendo, mas talvez eu não sei se a Marvel vai fazer esse tipo de dinâmica para atingir um número redondo. Porque se Vingadores Guerra Secreta sair em 2028, aí teremos exatos 20 anos de MCU, né, nesse formato, com a saga do infinito e agora com a saga do multiverso. Agora, tem esse ponto também. Se a Marvel quiser iniciar esse novo universo compartilhado que eles estão prometendo, trazendo X-Men, talvez Inumanos. Eu não sei se o Hulk, porque ainda tem esse problema, né, dos direitos dos personagens. Homem-Aranha ainda faz parte dos direitos da Sony. O Hulk tem aí parte dos seus direitos com a Universal e por isso até o Hulk não é tão utilizado dentro da Marvel ou não tem uma obra própria dele, porque do Hulk mesmo teve o filme lá do Edward Norton e depois ele só aparece em Vingadores, teve a série da She-Hulk, e ele acaba fazendo pontas em filmes de outros personagens da Marvel, justamente por essa questão dos direitos. Então, não se sabe aí o que vai fazer. Mas vamos voltar aqui para Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que é o objetivo aqui desse vídeo. E vou até pegar aqui um paralelo com o filme da co-irmã DC, aonde dessa vez eu entendo, assim, na minha visão, não sou profundo conhecedor, como eu já falei aqui, de quadrinhos, sou muito mais do audiovisual, então lembro de uma animação do Quarteto Fantástico, se não me engano, anos 90 mais ou menos, e eu acredito que também pelo que eu já ouvi de outros canais aqui que tratam muito dessa parte nerd, eu vou até compartilhar aqui com vocês o link desses vídeos que eu acho bem interessante para quem gosta desse assunto assistir. O canal Ei Nerd, o canal do Gustavo Cunha, o canal Amelete, então, ou Entre Migas, tem lá
opiniões bem interessantes sobre Quarteto Fantástico e também fazendo um paralelo direto com o conteúdo dos quadrinhos. Mas voltando aqui, eu achei também, compartilho muito com o que foi dito nesses outros canais, a questão do tom. O tom dos personagens foi bem bacana. O tom do filme também, de uma certa forma, foi bem legal, essa coisa de mostrar a essência do quarteto enquanto família. Essa coisa deles serem muito unidos e meio que um complementando o outro. Isso foi muito bacana, essa dinâmica foi muito bacana, até porque eles são a primeira família da Marvel, né? O primeiro grupo ali que foi formado antes até da criação dos Vingadores e etc. Então, é um grupo que precisa funcionar ali numa simbiose muito perfeita. Então, eu achei bem legal essa dinâmica, a interação entre a Sue Storm e o Reed Richards, eles enquanto casal, um quase que meio que entrando na mente um do outro, como sabendo que cada um pensa, né? Essa interação, essa conexão dos dois é muito forte. A parceria entre o Ben e o Johnny também é interessante, que é o outro lado ali, né, desse quarteto. E o mais legal, né, foi a aparição do Franklin Richards, a primeira, né, a primeira adaptação em live action do quarteto, que apresenta o filho do casal, Reed e Sue. E também vou pegar o gancho disso daí mais para frente, mas justamente o surgimento do Franklin nesse momento é justamente porque lá em Guerras Secretas e até mesmo em Doomsday, ele vai ser o grande, talvez mais em Guerras Secretas com certeza, ele vai ser principalmente o grande personagem desse universo que está se fechando e com a abertura do novo universo que vai surgir a partir de Guerras Secretas. A história se passa nesse universo paralelo, né, uma outra Terra. Esse outro universo tem essa estética retrô, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa estética retrô, a tecnologia deles é até bem avançada, muito por conta da genialidade do Reed. Então mostra muito essa coisa do Reed ali super inteligente, né? Pelos quadrinhos, né? Pelo que eu já li algumas coisas e pesquisei e já ouvi, o Reed é o ser humano mais inteligente do universo Marvel. Então, pelo menos é considerado um dos, ali seguidos do próprio Doutor Destino, do Tony Stark, entre outros. Então, ele ser o responsável por grande parte da tecnologia daquele mundo todo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo, foi bem legal ver isso. A Sue Storm como essa figura meio que diplomática, ela é quase chefe da ONU e meio que coordenou uma paz mundial que dá a essa terra que eles vivem quase uma situação meio utópica, porque no momento que o caldo engrossou com a chegada do Galactus, todo mundo se ajudou e não foi só os Estados Unidos se unindo ali, foi todo o planeta. Outros países, né, do mundo inteiro, França, Inglaterra, China e por aí vai,
se uniram para criarem um dispositivo que tentasse vencer o Galactus, que é praticamente o grande vilão do filme. O Johnny não ficou só aquele cara mulherengo e encrenqueiro que eu vou já entrar nessa polêmica aí de fazer uma comparação com o filme de 2007, onde tinha lá o Chris Evans, a Jessica Alba. Mas não foi só aquele personagem chato, por assim dizer. Ele tinha conteúdo, esse Johnny Storm tem conteúdo, ele é, querendo ou não, ele é um astronauta. Então ele tem mais conteúdo, digamos assim, científico. E isso mostra muito nesse filme. E o Ben não é também só força, não é só músculo. O cara também tem o que apresentar. Né? Ele é mais aquele elo emocional do quarteto. Até pela questão de que foi o que sofreu a pior mutação. Ele ganha os poderes, mas os poderes deles ficam muito externo. Ele não consegue retroceder. Né? O Reed consegue se esticar, mas ele volta ao normal. A Sue fica invisível, mas ela volta ao normal. O Johnny pega fogo, mas ele volta ao normal. E o Coisa, ele tem a super força dele, aquela coisa meio que indestrutível, mas ele vira um monte de pedra. Ele é um pedregulho ambulante e ele não consegue voltar ao normal. E esse é também um grande fardo ali, um grande peso para o drama do personagem em si. Então, eu acho que a essência de cada personagem foi muito bem captada por todos os atores, até mesmo pelo roteiro do filme. Então, ficou muito bem caracterizado os personagens. E aqui, é por isso que eu peguei esse gancho ali com o filme do Superman, que também trouxe muito a essência de cada personagem, aquela essência mesmo dos quadrinhos. Como eu falei, apesar de não conhecer muito, pesquisei alguma coisa, ouvi de gente que conhece mais a fundo, e todos são bem unânimes nessa questão de que esses filmes retrataram bem a essência de cada personagem no filme. Isso é bem legal. E para quem assistiu, e mesmo não sendo um profundo conhecedor dos quadrinhos, sente isso, deu para sentir isso realmente na tela, então ficou uma coisa bem fluida, bem dinâmica e bem boa de se assistir. Agora vou entrar na minha polêmica. O filme de 2007, na verdade que teve o primeiro filme em 2005, né? O primeiro filme do Quarteto Fantástico, com a Jessica Alba, o Chris Evans, esqueci o nome dos outros dois atores. Até o rapaz que fez, o ator que fez o Doutor Destino faleceu esse ano, vítima de um câncer. Eles não captaram bem a essência dos personagens. Ficou uma coisa... Esse filme, agora, ele tem um tom um pouco mais dramático. Os outros dois filmes tinham um tom meio mais comédia. Então, por isso, o Johnny Storm, por exemplo, do Chris Evans, ele era muito caricato, ele era muito canastrão, aquela coisa toda. E o Johnny não é só isso. Né? Então, ele tem o seu lado mulherengo, aquela coisa toda, mas ele também é um cara, até isso está muito bem descrito no vídeo do Peter Jordan, do Ei Nerd, que o Johnny é aquele cara que meio que se sacrifica pelo grupo, né? Já fez até muitos sacrifícios nos quadrinhos, e nesse filme ele também se propõe a fazer um sacrifício, entregar-se para o Galactus para que o sobrinho dele não seja devorado pelo Galactus. Então eu achei bem legal isso, até nessa pesquisa aqui que eu fiz sobre o filme. Então é essa questão dessa essência. Então,
fazendo esse paralelo um pouco com o filme de 2007, o vilão é o mesmo, é o Galactus. Mas em contrapartida, agora, nesse filme, temos verdadeiramente um Galactus, que é aquela figura gigantesca, quase tão imponente quanto um celestial, e ficou bem caracterizado de acordo com os quadrinhos, como o personagem é nos quadrinhos, né? Aquele capacete gigante, aquela coisa toda. E o filme de 2007 era uma nuvem de fumaça no meio do espaço, um negócio muito tosco. Então foi muito ruim, mas o vilão é o mesmo. Então já tem esse paralelo com relação ao filme de 2007. Temos um surfista, né? Só que agora uma versão feminina do surfista. A Shalla-Bal, que nos quadrinhos é esposa do Norrin Red, o surfista do filme lá de 2007. Aqui o Norrin Red sequer é mencionado nesse filme agora. Mostra muito a Shalla-Bal com a sua filhinha. E esse é o gancho justamente para criar um elo emocional dela com a Sue, já que a Sue está sendo querendo que o Galactus está querendo devorar o filho dela, e a Shalla-Bal para não ver não só a sua filha destruída, mas também como todo o seu planeta destruído, ela vai lá e se entrega para ele para se tornar o arauto dele e descobrir novos planetas para serem devorados no lugar do planeta dela. Então, e esse também é o ponto que eu faço assim, meio que paralelo com o filme de 2007. Porque agora é o Johnny que faz esse meio crush com a Shalla-Bal, né? Ela meio que vira meio que um interesse amoroso do Johnny e se vira contra o Galactus. E a Sue Storm é quem, no filme de 2007, que cria esse elo afetivo com o Norrin Red. Ele meio que se lembra, associa ela à sua esposa falecida. E ele trai ali também o Galactus, ajudando o quarteto a vencê-lo, né? E também a não destruir a Terra. Outro paralelo interessante. E aí a construção de um equipamento para derrotar o Galactus. Aqui todo o quarteto vai lá, se junta para criar lá aquela ponte espacial de teletransporte, onde eles transportariam a Terra para um outro canto para fugir do Galactus e voltar ao seu ponto de origem depois que ele fosse embora. No filme de 2007 também se criam lá uma máquina, alguma coisa assim, só que dessa vez para tirar a prancha, né, desconectar o Norrin da prancha, já que ali a prancha do surfista era a grande fonte de poder, e isso atrapalharia ali os planos do Galactus em que ele continuasse a fazer o processo de destruição do planeta para que o Galactus absorvesse a energia da Terra. Então, também tem esse negócio de criar esse mecanismo que fosse desconectar a prancha do surfista. E tem até nesse filme agora de 2000, desses primeiros passos, até uma frase do Johnny, talvez relembrando muito esse ponto desse filme de 2007, porque ele fala assim, será que a prancha faz parte do corpo dela, alguma coisa assim? E, na verdade, ele dá lá um golpe nela, ela cai, sai da prancha e não tem nada disso, né? Ele, então a prancha não faz parte do corpo dela. Muito, talvez, acredito que uma referência meio que direta a essa situação do filme de 2007. E acho que, por fim, o último ponto ali, meio que muito semelhante ao que aconteceu no filme de 2007, a Sue Storm, ela é atingida
pelo Doutor Destino já de posse da prancha, né? Já que eles conseguem desconectar o Norrin da prancha e o Doutor Destino pega a prancha para si e todo o poder que vinha com ela. Então ele fica muito mais forte. E aí ele ataca o quarteto. A Su cria um campo de força para se proteger. Ele taca uma lança nela e que ultrapassa o campo de força, atinge ela e ela acaba vindo a falecer. Aqui também, num último sacrifício ali para salvar o filho, a Su cria um campo de força para empurrar o Galactus na ponte espacial, já que eles não conseguem, né? A Shalla-Bal destrói ali os outros pontos, as outras torres que fariam a Terra ser transportada para um outro lugar, só sobra uma, e aí o Reed tem a ideia de empurrar o Galactus para uma outra realidade, né, para um outro plano, e não que ele ficasse ali no deles. Então a Su está empurrando o Galactus para dentro desse buraco negro ali criado pelo equipamento que eles construíram, e ela acaba desprendendo toda a energia vital dela e acaba vindo a falecer. Então esse é o ponto também que é muito semelhante ao filme de 2007, e a Su acaba ressuscitando. No filme de 2007, o Norrin Red usa os poderes que ele tem, os poderes da prancha, como arauto do Galactus, para trazer a Su de volta à vida. Aqui já é uma coisa bem mais intensa e mais bacana também, até pelo personagem em si. É o filhinho da Su, ainda bebê, né? O Franklin, que é colocado no colinho dela, vai lá e ele emana todo o poder que ele tem ali de refazer, construir realidades, e salva a própria mãe da morte. Então, esses pontos são muito semelhantes à história do filme de 2007. Muita gente não gosta do filme de 2007. Eu particularmente acho ele até legalzinho. Ele tem uma abordagem diferente, uma dinâmica diferente. Como eu falei, ele é muito mais em tom de comédia do que o tom dramático que esse filme de agora tem. E ele não é ruim. Também não é um excelente filme, mas não é uma porcaria como muita gente acha. Pelo menos na minha opinião. Não sei se vocês concordam, se concordarem ou não, manda lá, faz ali um comentário, a gente troca uma ideia sobre isso. E eu acho que o filme, a exemplo do que foi o filme do Superman, esse Quarteto Fantástico mais acerta do que erra. O filme não é perfeito, ele tem alguns pontos ali que deixam a desejar, teve muitos cortes do filme. Por exemplo, teria um personagem chamado Fantasma Vermelho, um vilão do quarteto que poderia aparecer, o John Malkovich faria até esse papel e cortaram ele. Então, tem algumas pontas da história que ficaram meio soltas por conta desses cortes para chegar ao corte final do filme. Então, tinha mais material ali que podia ser utilizado, podia deixar o filme um pouco mais longo, não muita coisa, mas um pouco mais para fazer uma história um pouco mais coesa, mais amarradinha. Mas de um todo, o filme é bom pra caramba, é bem divertido e ao mesmo tempo dramático. E ele te entretém, ele te prende, ele consegue te prender na história, e isso é legal, quando a história te prende de alguma forma. E por fim, para o vídeo não ficar muito longo, o que esperar daqui para frente? Temos uma cena pós-crédito, aonde se apresenta a chegada do Doutor Destino no edifício Baxter, no edifício Baxter, de frente para o Franklin, agora já com 4 anos de idade, tem um salto temporal aí, então ele
ele já é um garotinho mais espertinho, e ele está com a máscara do Doutor Destino na mão, ele colocando a mão no rosto do Doutor Destino, mas não mostra a imagem do Robert Downey Jr., ele está coberto ali com aquele capuz, que é o visual clássico, né, do Doutor Destino, aquele capuz com aquela capa verde escura, aquela coisa sua. E a Sue vendo aquela cena já com os poderes dela ali na mão, tentando, se prevenindo para qualquer tipo de combate ali, no que pode acontecer. E aí, como eu falei mais cedo, por que o Franklin Richards é tão importante para esse futuro da Marvel? Nos quadrinhos, ele é basicamente o personagem mais poderoso do universo Marvel. Talvez tão poderoso quanto o Sentinela, que apareceu em Thunderbolts. Né? E é o Franklin que reconstrói todo o universo Marvel após o desastre das incursões, que culmina com Guerras Secretas nos quadrinhos, onde os universos todos são destruídos, sobra só o universo nos quadrinhos chamado Universo Ultimate, com o universo clássico. Então ele meio que reconstrói ali, unificando esses dois universos, aproveitando o que realmente os leitores da Marvel gostavam, né, do universo Ultimate com o universo clássico. Tanto é que a partir desse ponto, o Miles Morales, que está lá no universo Ultimate, passa a ser também recorrente no universo clássico da Marvel, nessa linha temporal clássica dos quadrinhos, porque foi um personagem que fez muito sucesso do universo Ultimate, e eles, quando recriaram o universo da Marvel, colocaram ele nessa mesma linha, justamente porque fez muito sucesso. Então, coisas que foram boas, que deram ainda mais admiradores do universo Marvel nos quadrinhos, que era do universo Ultimate, vieram para o universo clássico a partir desse reboot também que foi feito nos quadrinhos após Guerras Secretas. E foi o Franklin Richards, mesmo garotinho ali, pegou todos os poderes dele de reconstruir realidades e reconstruiu todo o universo da Marvel. E é isso exatamente o que o Franklin vai fazer aqui também no MCU. É ele que vai reconstruir todo o MCU. E a partir dali, certamente teremos um novo Homem de Ferro, que não mais o Robert Downey Jr., até pela idade dele. Mesma coisa do Capitão América, não será mais o Chris Evans, será um outro ator muito mais novo. E vão vir, como eu falei, a chegada dos outros personagens da Marvel que estavam fora desse MCU em função do que a Marvel passou. A Marvel hoje é esse grande selo dentro do mercado cinematográfico, muito em função do que começou lá atrás através do Homem de Ferro de 2008. Mas enquanto isso, a Marvel passou por problemas financeiros muito sérios e por isso vendeu o direito de seus personagens para outras mídias, né, em termos de live action, para outras mídias que não ela própria Marvel. Então, por isso, o Homem-Aranha está na Sony, o Hulk está na Universal, o Quarteto Fantástico, X-Men foram para a Fox. Então, hoje, com a aquisição da Fox pela Disney, é por isso que está sendo tem esse projeto de renovação e recriação, digamos assim. Acho que a verdade é essa.
recriação do universo cinematográfico da Marvel, com todos esses personagens que estavam fora, por causa desses personagens que não faziam parte dos direitos da Marvel nessas mídias de televisão e cinema. Então, muito provavelmente, como já tem até anunciado aí, filme dos X-Men após Guerras Secretas, vai vir um novo universo dos X-Men, que é muito diferente daquele da Fox. Pode vir a ter aí, eu acredito que Inumanos também fazia parte dos direitos da Fox, que agora está na Marvel, então a gente pode ter Inumanos que até hoje não foram apresentados de uma forma correta em live action. Quem sabe muito mais aparições do Hulk, se chegarem a um acordo melhor com o Universal, mais aparições do Homem-Aranha, já que tem hoje um acordo até bem mais interessante com a Sony. Então tudo isso vem por aí a partir de Guerras Secretas. E é esperar, é ficar indo nessa ansiedade extrema dessas produções que vão ainda pavimentar um pouco mais essa história que vai culminar ali com Doomsday e Guerras Secretas no MCU, para assim começar tudo de novo, agora num universo mais coeso, onde personagens que não existiam vão passar a existir e personagens que fizeram tanto sucesso vão ser repaginados com novos atores. É a Marvel caminhando ali para recriar esse universo que foi tão bacana. São 20 anos praticamente de MCU, e nesses 20 anos, é óbvio, teve muito erro, mas também teve muito acerto mesmo. E é por isso que muita gente é fã de todo esse universo. É isso, meus amigos. Aqui as minhas impressões e a minha opinião sobre o filme. Se você tem uma oportunidade, vá assistir Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, porque é bem bacana. Se você puder assistir em IMAX, assista em IMAX 3D, porque tem muita coisa bem feita ali, vale a pena, tá certo? E é isso. Gostou do vídeo? Gostou do que a gente falou aqui? Dá aquele like bacana. Compartilha com os amigos. Comenta. A gente troca uma ideia bacana. E é isso. Tá certo? Vamos que vamos. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.